Ninguém te entende e o que fazer sobre isso. Nessa semana, a gente vai falar sobre Heidi Grant, que é a autora responsável por toda essa ideia que a gente vai conversar hoje. E ela nos diz que a gente está sempre tentando achar maneiras de melhorar a nossa comunicação, usar melhores palavras, fazer com que mais pessoas confiem na gente. Mas ela, com esse livro, quer nos mostrar que a gente realmente precisa ir além e se colocar de fato no lugar da outra pessoa que está nos ouvindo. Como funciona a comunicação na nossa cabeça? Eu falo uma coisa, tu entende o que eu falei e pronto. Mas Heidi diz que não é bem assim. Na nossa cabeça a gente tem milhões de memórias, crenças, coisas que a gente acredita de forma inconsciente que elas influenciam em como a gente recebe todas as mensagens. Ou seja, eu falo uma coisa, mas tu vai receber com a tua interpretação. Tu não vai receber realmente o fato cru do que eu acabei de dizer. Nós, como seres humanos, a gente tem um mecanismo de defesa que é um dos mais primários que existe, que é de enxergar as coisas da maneira que nos convém. E isso é muito importante na comunicação porque a gente não tem a consciência disso. Ela nos diz para fazer um exercício no livro. Pensa em algum acontecimento importante da tua vida. Talvez tu possa ter ido viajar para o exterior e é um pouco mais aberto a ideias diferentes. Talvez alguma pessoa que tu era muito próximo de ti acabou saindo antes do esperado e tu teve um período muito triste na tua vida. Então ela diz que todos os acontecimentos, todos os sentimentos, todas as emoções que a gente teve no nosso passado, elas fazem parte sim de como a gente recebe, de como a gente interpreta todo tipo de comunicação. Tem uma frase que diz: a beleza está nos olhos de quem vê. Mas Heidi Grant, a autora do livro, nos diz que não. Tudo no mundo está nos olhos de quem vê. Então vamos ver agora detalhadamente quais são essas forças que a autora diz que existem e que acabam influenciando na forma em como a gente interpreta os fatos. A primeira força é realmente a mais básica de todas, que é o fato cru da situação. Então, o que aconteceu, como foi dito isso, quais palavras foram usadas, e a pessoa tem essa força para interpretar da maneira que ela quiser. A segunda força, que é muito forte também, são os preconceitos que a gente tem de forma inconsciente, que a gente não sabe. Então, por exemplo, se no passado eu confiei em uma pessoa de barba e ela me fez um mal muito grande, eu vou ter esse certo receio com pessoas de barba. Mesmo que tu seja a melhor pessoa do mundo e tenha barba, vai ser difícil eu voltar a acreditar e a confiar numa pessoa que tenha barba. Porque eu tenho esse certo preconceito e vai acabar nem te dando abertura para que tu tente se explicar. Eu, de forma inconsciente, não vou confiar em ti. A terceira força que influencia muito na nossa comunicação é a experiência que a gente já tem com aquela pessoa. Então pode ser que alguma vez na tua vida, num novo grupo, numa nova roda de amigos, tu conversa com aquela única pessoa que tu conhece dali, tu fala: esse João, não gostei muito dele, não confiaria nele. E teu amigo te diz: na primeira impressão ele pode ser meio estranho, pode não ser muito confiável, mas eu te garanto que ao longo do tempo ele é amigável. Então, esse teu amigo, ele está simplesmente te dizendo, com base na experiência dele, na experiência própria dele, anterior com aquela pessoa, que sim, ele é um cara tranquilo, não tem por que duvidar. Então, essa terceira força é sobre a nossa experiência passada com aquela pessoa, que também acaba influenciando na maneira em como a gente escuta e se a gente vai confiar ou não naquele cara. A quarta força em como as pessoas podem se influenciar pelo que a gente diz é o estilo de vida daquela pessoa. Então, experimenta chegar e contar a tua ideia brilhante para uma pessoa que é pessimista e para uma pessoa que é otimista. A ideia é a mesma, tu vai explicar da mesma maneira. Porém, uma pessoa, ela tende a ver tudo ruim e outra pessoa tende a ver tudo bom. Então, o estilo de vida das pessoas também faz parte em como elas vão nos escutar e, o mais importante, na resposta que elas vão nos dar. E a quinta e última força que ela nos traz é sobre o contexto. Então, se a gente está caminhando pela rua e eu te digo uma informação, tu vai receber de uma forma que é totalmente contrária do que se eu te desse essa mesma informação, com essas mesmas palavras e esse mesmo tom de voz, só que em vez de estar passeando pela rua, a gente está numa reunião de trabalho. Então, o contexto do ambiente também influencia em como a gente recebe as mensagens. Então, resumindo essa primeira parte das forças, o que a gente fala é importante e a maneira como a gente se expressa também. Porém, o caráter dessa pessoa, o ambiente em que a gente fala essas informações, os preconceitos, as crenças, a experiência que essa pessoa já teve contigo, tudo que acontece ali naquele instante, de forma consciente ou inconsciente ou até externa, influenciam em como aquela pessoa vai te entender, se ela vai confiar em ti ou não. E a gente percebe que isso já passa por um nível onde o entendimento entre as pessoas é muito mais do que somente o que foi dito. Então se lembra, foi o que a gente falou no início ali do livro, a beleza não está nos olhos de quem vê. Realmente,
tudo nesse mundo está nos olhos de quem vê. Então, bom, essas 5 forças nos mostram que realmente é um pouco complicado a gente saber como as pessoas vão nos entender, porém a autora nos traz 3 lentes que podem nos ajudar com a nossa comunicação e com fazer com que as pessoas nos entendam melhor, ou pelo menos que elas nos entendam da forma mais próxima àquela que a gente deseja. Essas 3 lentes são a confiança, o poder e o ego. E ela diz que com essas 3 lentes bem trabalhadas, a gente consegue se ambientar ou conseguir fazer parte de qualquer situação. Então, essa primeira lente chamada de confiança, que no livro, como está em inglês, é trust. Mas o que ela nos diz é que desde muitos anos atrás, a gente, por sobrevivência, nosso cérebro desenvolveu essa habilidade de que em milésimos de segundos a gente já consegue entender se tu é uma pessoa que vai vir para me agredir, para me matar, porque na época da selva, nas cavernas, era tudo assim, ou se realmente tu é uma pessoa que eu bato o olho e já sei que eu posso confiar em ti, que tu é uma pessoa amigável, e isso a gente chama hoje de preconceito. Mas como eu posso mostrar que eu sou amigável e como eu posso fazer com que o cérebro daquela pessoa que está lá me olhando não se sinta ameaçada ou saiba que eu não vou fazer nada de mal para ela? Heidi nos diz que é bem simples, é simplesmente uma relação de competência e simpatia. E ela nos explica isso com o gráfico dos Simpsons. Então, por exemplo, a gente começa com a Lisa Simpson, que é uma pessoa dedicada, comprometida, ela fala bem, ela tira boas notas, está disposta a aprender, então a gente sabe que ela é divertida, é inteligente e ela está sempre sorrindo. Então, nesse caso, ela é confiável, porque ela tem a simpatia e ela tem a competência. Depois a gente tem o Sr. Burns, que é o dono da fábrica, que, claro, podre de rico, competente, mas como ele não tem um bom humor, ou ele está sempre chateado, a gente percebe que ele não é tão simpático. Então a gente teria aí uma certa barreira para se relacionar, o que dificultaria aí mais ou menos a nossa vontade de querer estar do lado dele. Depois, em outro quadrante, a gente tem o Homer Simpson, onde a gente sabe que ele não é o melhor do mundo no trabalho dele, mas ele é muito divertido e está sempre sorrindo. Então a gente percebe que, bom, ele pode ser amigável, mas por ele não ser competente, talvez a gente não confiaria tanto assim nele. E no quarto quadrante a gente tem o Moe, que é o cara que trabalha no bar, que está sempre com a cara fechada e reclamando que está sem dinheiro. Então, nesse caso, a gente sabe que a gente não confiaria nele, que a gente considera ele um cara com pouca capacidade e ele não tem nem um pouco de senso de humor. Então, se lembra que sempre quando a gente fala sobre confiança, sobre certo preconceito, a gente está simplesmente nos baseando em 2 coisas, simpatia e competência. Então, como que eu posso ser a Lisa Simpson, por exemplo? Como eu posso praticar ser a Lisa Simpson mais competente e mais simpático? A competência realmente, a autora diz que não é algo que se ensina. Tu com certeza é bom em alguma coisa, então tu tem competência. E a simpatia, ela nos diz que não é tão difícil assim, coisas simples como um sorriso, olhar nos olhos da pessoa que te fala, balançar a cabeça enquanto tu está escutando, porque para ti pode ser óbvio que tu está escutando e prestando atenção na pessoa, mas enquanto ela está te falando, tu não sabe, ela não tem como saber se tu entendeu o que ela disse, se tu tá só olhando ou tu tá realmente pensando em como ajudar ela. Então, gestos simples como olhares, sorrisos e balançar a cabeça já vão te ajudar muito a ser considerado uma pessoa mais simpática. A segunda lente que ela nos fala para a importância dessa relação é sobre o poder. Então, vamos supor que tu vai se apresentar para alguém, vai pedir investimento para o teu negócio e a primeira pergunta que os investidores te fazem é: o que tu fez até hoje? Como está sendo o seu progresso? Quanto disso tu já fez? E não pensa que é uma simples pergunta e nem que é coincidência, não. As pessoas que têm poder para confiar num desconhecido é basicamente olhar para o teu histórico, porque o teu histórico ele diz: bom, esse cara já fez tudo isso até hoje, então isso que ele está me dizendo, ele vai conseguir atingir sem muita dificuldade. Agora, se tu chega para um cara e fala que quer tanto de dinheiro para mudar o mundo e tu nunca fez nada para mudar o mundo, é bem difícil que esse cara venha a acreditar em ti. E a terceira lente que ela nos diz para melhorar a nossa comunicação é sobre o ego, porque a gente tende a ver a proximidade como uma rivalidade, quando na verdade não tem nada a ver. Vamos supor que tu tá entrando num mercado desconhecido com um negócio que tu considera totalmente revolucionário, até que tu descobre uma pessoa que faz exatamente o mesmo serviço que tu. Essa proximidade, ela te assusta, te dá medo e tu vai começar a considerar esse cara como rival. Se 2 irmãos gêmeos vão estudar direito, como eles são muito próximos e têm uma proximidade muito maior do que com os outros colegas, eles também vão ser considerados rivais um com o outro. E o que é bom fazer, o que é bom sentir nesses momentos de proximidade extrema? A autora nos dá o exemplo das irmãs Williams, que jogavam tênis.
Criadas no mesmo ambiente, passaram toda a vida juntos e as duas tinham o mesmo sonho de ser grandes jogadores de tênis. E elas sempre dizem nas suas entrevistas que a sensação de ameaça, a sensação de rivalidade atrapalha muito mais do que ajuda. E nas empresas a gente também consegue ver isso. Então, se o cara que faz a mesma coisa que tu acaba de ser promovido, tu tem essa sensação ou alguma coisa passa na tua cabeça de que tu tá ficando para trás, ou uma sensação como ela descreve muito no livro de ameaça, quando não é para ser visto desse jeito. Essas coisas são basicamente influenciadas pelo nosso ego e o que a gente tem que fazer é tentar pensar menos no eu, pensar mais na gente, então nós conseguimos fazer tal coisa. Nós temos que melhorar, nós vamos treinar mais e tentar aproveitar quando existe alguma similaridade, proximidade com alguém que tem o mesmo objetivo que tu, para que os dois se ajudem a chegar lá nesse objetivo mais rápido. Então se lembra dessas 3 lentes da confiança, do poder e do ego, mas as informações que a gente falou no início, onde a gente consegue perceber que realmente não é só o que tu diz e da maneira como tu diz, mas também cada pessoa durante toda a sua vida desenvolveu crenças inconscientes que quando elas são ativadas é muito difícil da pessoa realmente entender o que tu está dizendo naquele momento. Então a grande mensagem desse livro, ela nos mostra que a comunicação é um pouco mais complicada do que realmente eu dizer uma coisa, tu escutar e entender, e que em certos momentos da vida a gente precisa praticar um pouquinho mais essa questão da empatia. Então, bom pessoal, esse foi o livro dessa semana. Ninguém te entende o que fazer sobre isso. Espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo episódio.